Quais são as principais premissas que você precisa considerar no seu plano de negócio? Bom, a primeira premissa que é muito importante a gente avaliar é o valor do imóvel, né? Isso inclui o quê? No caso de aluguel, o pacote que você vai pagar do aluguel com o IPTU, e qual seria esse máximo dentro do seu modelo para você fazer as simulações que seria um valor aceitável que caiba dentro do seu modelo de negócio, que permita com que você tenha lucro e não se afunde em dívidas, né? Para serviços, a gente diz no início da empresa que esse valor deve ser entre 8% e 11% do seu faturamento previsto total. A segunda premissa, que ela está muito ligada à primeira, é o tamanho do imóvel, né? Isso envolve tanto a área construída quanto a área que de fato você pretende usar para o seu daycare. A área do imóvel, muitas vezes ela não determina necessariamente se o imóvel é viável ou não, mas ele impacta nas decisões de você entender qual é a sua capacidade de cães, né? Qual a capacidade de cães que você vai conseguir atender por dia, e isso impacta também nas projeções que você vai ter do seu faturamento. A terceira premissa, que está muito ligada ainda ao tamanho do imóvel, é a capacidade de atendimento. Isso vale para o banho-tosa, quantos banhos você vai conseguir fazer por dia, quanto para a creche, quantos alunos você consegue atender naquele espaço, vai ser porte pequeno, vai ser porte grande, todas essas considerações a gente tem que fazer, porque esses valores, como eu falei, eles impactam nas projeções que você vai ter do seu faturamento e eventualmente até na sua decisão de precificação. Outro ponto muito importante de premissa para se definir e que muitos empreendedores esquecem antes de abrir o seu negócio é o investimento em CAPEX. O que é CAPEX? É toda a despesa financeira que você tem para manter, atualizar ou, enfim, construir ativos físicos. Então, isso inclui tudo que você vai ter que fazer no imóvel para adaptar para o seu negócio, todos os equipamentos, brinquedos, computadores, maquinários que você vai precisar para conseguir adaptar o imóvel, construir o imóvel e colocar a sua atividade em operação. Nesse valor, então, por exemplo, entra custo da obra, custo das plantas que você comprar, o custo da alvenaria que você vai ter que fazer, coberturas extras, serralheria, enfim, todas essas modificações físicas e estruturais que você precisa para o seu negócio funcionar. E também toda a parte de uniformes, computadores, telefones, enfim, maquinários mesmo físicos que você precisa para o seu negócio rodar. Outro ponto muito importante de premissa, que também é muito desconsiderado por alguns empreendedores, é o capital de giro. Então, o que é o capital de giro? O capital de giro é o montante de dinheiro que você precisa para fazer o seu negócio rodando até você atingir o break-even. O break-even, ele é o ponto de equilíbrio, é o momento em que a sua empresa consegue faturar o mesmo que você ganha. Toda vez que a gente começa uma empresa, né, isso não é diferente num daycare, a gente primeiro gasta dinheiro até a gente ir aos poucos ir faturando até o quanto a gente gasta ser sobreposto pelo que a gente está ganhando. E isso é muito importante porque todo mês você vai sangrar um pouquinho até você conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Se você não considerar nos seus investimentos, na necessidade de capital, esse montante que você está tendo que arcar, esse custo que você está tendo no mês a mês até o seu negócio começar a se pagar, você pode entrar numa lascada, se endividar e, muito importante também, você pode acabar se sentindo um pouco forçado pela questão financeira a atropelar alguns dos seus princípios e valores definidos ali no início, como, por exemplo, como você vai fazer a avaliação e adaptação dos cães, quais cães você vai aprovar para estar no seu grupo. Então é muito, muito importante que a gente considere que no começo a gente vai ter um custo e esse custo costuma ser alto para daycare e esse valor precisa já estar projetado da sua necessidade de investimento antes de você abrir o seu negócio. Outra premissa muito importante que a gente usa na projeção do nosso modelo de negócios é o ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor médio que o seu cliente gasta em determinado serviço num determinado período de tempo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer as projeções do faturamento do daycare, a gente considera um valor de ticket médio, que é um valor médio mensal que cada cliente gastaria no seu negócio. Isso, junto com o número de cães que você pretende estar atendendo naquele mês, gera o faturamento dessa unidade de negócio daycare para você fazer as suas projeções. O ticket médio, então, ele nada mais é, né, se você quiser calcular o seu hoje, né, uma empresa em funcionamento,
o valor total do faturamento de uma unidade de negócio em determinado período, dividido pelo número de clientes atendidos nesse período. Por fim, duas variáveis que impactam também as suas projeções do seu modelo de negócio são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, eles são aqueles custos que eles não são diretamente ligados à produção de um produto ou do serviço. Então, eles independem da quantidade de clientes ou produtos que você atende ou produz no mês, né? Então, por exemplo, o aluguel, a conta da Vivo, da Claro, enfim, de internet, sistemas que eventualmente você contrate, um sistema de segurança, de monitoramento, enfim, são custos que eles não dependem da quantidade de clientes que você atende e não dependem da quantidade de produtos que você fabrica. Os custos variáveis não, os custos variáveis, eles são os custos que eles têm pelo menos alguma relação direta com o número de clientes que você atende ou o número de produtos que você produz. Então, por exemplo, o número de os colaboradores acabam sendo um custo variável para a empresa, os insumos que você usa na sua produção, muitas vezes algumas assinaturas, por exemplo, que você tem, que você paga por usuário, e aí isso também afeta o número de alunos, por exemplo. É importante que para o modelo de negócio você liste quais são esses principais custos fixos e custos variáveis e como eles vão aumentando à medida do tempo conforme as projeções do número de alunos forem crescendo também. Essas são algumas das principais premissas, né? Na minha opinião, as mais importantes que a gente usa quando a gente vai construir uma projeção financeira do modelo de negócio, e elas são a base do que a gente vai projetar de futuro para essa empresa que vai surgir. É através desse modelo que a gente costuma entender qual é a necessidade de capital que vai ser necessário para você abrir o seu daycare.